Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira e trazemos para vocês mais um estudo de um pedacinho da Torá. Vamos continuar falando sobre o Mishkan. O Mishkan que tem tantos detalhes, muitos detalhes que são apresentados nessa obra magnífica que o Eterno orientou Moshe a construir, a levantar o Mishkan. Nessa semana estaremos estudando também a porção Shemini, a porção que fala do oitavo dia. Na última porção, sabe, nós vimos que Moshe orientou, passou para os Kohanim e Aaron e seus filhos, seus 4 filhos, ele passou todas as instruções que o Eterno falou para ele passar, que ordenasse a Aaron e seus filhos como deveria ser o procedimento dentro do Mishkan. E finalizamos o estudo com Moshe dizendo a ele para ficarem 7 dias dentro do Mishkan, 7 dias sem sair dali, repetindo todo aquele procedimento, praticando todo aquele procedimento, que agora, no 8º dia, então, o Mishkan vai ser aberto ao público, digamos assim, vai ser a grande inauguração, e a partir daí, como nós tivemos lá na criação, no 8º dia da criação, é que tudo passou a funcionar, tudo passou a ser trabalhado pelo ser humano. O ser humano descansou no 7º dia, foi o dia da sua consagração, no 8º dia ele passou então a atuar. Hoje nós temos a mesma coisa no Mishkan, o 8º dia, 7 dias se passou ali, no 7º dia houve a consagração de todos os sacerdotes pelo Eterno, e no 8º dia, então, eles vão passar a agir com o povo, vão passar a fazer as oferendas que o povo vai trazer para expiar as suas transgressões. Então vamos ver mais alguns detalhes, alguns detalhes do Mishkan que você já estudou, desde a porção Trumá, da porção Tetzavé, da porção Kitsá, você já viu esses detalhes, mas certamente você não prestou atenção, ou certamente você não se atentou, digamos assim, para esse detalhezinho que nós vamos ver hoje. É um detalhe muito simples, mas que tem um significado muito grande. Os itens que foram colocados no Mishkan, os itens que estão no Mishkan. Então vamos abrir o coração para estudar um pouquinho esses itens, ver alguns detalhes sobre esses itens. Vamos olhar alguns números, e relacionar esses números com o que a gente já viu, com o que a gente já conhece na Torá, porque o Eterno coloca esses detalhes para a gente ir aprendendo. A cada número que aparece, a gente vai vendo as suas relações, o seu significado, a sua importância. Não estão aí apenas como um número circunstancial que foi largado aí, foi colocado aí simplesmente para ocupar um espaço. Não, cada número na Torá, cada letra na Torá, porque a letra da Torá representa um número, cada número tem um significado que nós devemos estar sempre atentos. Então vamos aí ao estudo dos itens do Mishkan. Os itens do Mishkan, que são os itens que foram colocados, que vieram da contribuição espontânea de cada um. Cada um trouxe a sua contribuição de livre e espontânea vontade, cada um que sentiu no coração a vontade de doar para o Eterno, ele doou, e aí foi construído o Mishkan e foram colocados esses itens. Então, vamos falar hoje um pouquinho desses itens, que estão aqui no Mishkan e no Ohel Moed, principalmente aqui no Ohel Moed, temos alguns itens de suma importância. Então, nós vemos aqui
no capítulo 25 de Shemot, na porção Terumá, a primeira coisa que o Eterno manda construir, né? Primeiro item que ele manda que se faça, ou seja, esse item tem uma importância vital, é a base de tudo, né? Sem ele não se poderia fazer nenhum dos outros itens, não se poderia construir o Mishkan, assim como na criação, né? Primeiro o Eterno criou os céus e a terra, a partir daí tudo aparece, tudo tem espaço para ser construído, para ser colocado no nosso mundo, né? Se não houvesse os céus e a terra, não teria onde colocar os animais, as plantas, o ser humano, né? A gente não poderia existir. Então, primeiro foi preciso construir os céus e a terra. E aqui, né? Aqui a primeira coisa que ele diz para fazer é Veasu Aron Atsei Shittim, e faça uma arca de madeira de acácia. Madeira de acácia, que é um elemento orgânico, um elemento que queima, um elemento que se corrompe com o tempo, apesar de que a acácia tem, né, uma grande resistência à corrupção, ou seja, ela resiste às intempéries do deserto, aos insetos, à umidade, né, que é pouca no deserto. Então é uma madeira bastante resistente, mas é uma madeira que, né, que exposta ao fogo, por exemplo, ela queima. Amatim va etsei. 2,5 arerô no comprimento, veamá. 2,5 cúbitos no comprimento. Va hetzi ha-revô. E cúbito e meio, veamá, va hetzi ko matou. 2,5 cúbito comprimento, cúbito e meio a largura e cúbito e meio a altura. Então nós já estudamos isso lá na porção Trumá, nós já falamos muito da Aron Edut, né? Esse baú onde foram guardados justamente o testemunho do Eterno, os testemunhos do Eterno, né? Na verdade, nós temos aqui 2 testemunhos do Eterno, o alimento que ele nos dá, a vara de Moshe, que é a instrução que ele nos dá, que é a orientação que ele nos dá, que é a segurança que ele nos dá, e as 2 tábuas, que são as ordenanças que nós devemos cumprir, né? Cumprir para ter direito a esse alimento e a essa segurança, a essa proteção, a esse ensino. E tudo isso dentro dessa caixa de madeira, né? Uma caixa de madeira, um material orgânico, o nosso corpo é material orgânico, coberto de ouro, totalmente revestido de ouro, né? Toda interna e externamente, ou seja, a purificação do Eterno, a presença do Eterno nessa caixa. Nessa caixa, ela é o primeiro item que o Eterno nos dá, justamente por quê? Porque é o testemunho, né? Esse testemunho é que a gente precisa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer esse pacto com o Eterno, essa aliança com o Eterno. Sem essa aliança, né? Não temos mais nada que fazer, não precisamos apresentar nenhum corban, não precisamos fazer mais nada. Por quê? Porque nós não acreditamos no Eterno quando não aceitamos, né? Aceitamos essa aliança, quando não firmamos esse contrato com Ele, quando não nos abrimos para receber as suas 10 palavras. Então, para quê? Né? Para que dar continuidade? Para por aqui. Não precisa você estudar todo o restante se você não confia no Eterno, se você já não parte do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento diz que ele é Adonai, o nosso Elohim, que nos tirou da casa da servidão, tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a gente tem que reconhecer isso, aceitar isso no coração, senão não adianta fazer nada mais, né? Não precisamos fazer
né, cumprir nenhuma outra mitzvah do Eterno, porque nós não confiamos nele. Então, aqui, esse primeiro item é justamente o item base. Sem ele, nada se pode fazer. E o segundo item é justamente o item que representa o ser humano, né? Ve'asitá menorá, zahav, farás uma menorá de ouro, maror, né? Maror, uma menorá de ouro puro, miksha tei yasecha menorá, yerecha vekana geviecha café torecha u pirarecha mimeno irie. Farás uma menorá de ouro puro, no cinzel, ou seja, trabalhada, esculpida, né? Um trabalho de artesão, um artista, né? Uma pessoa que se dedica, que tem, né, que tem sabedoria dentro dela para trabalhar, fazer o melhor de si, dar o melhor de si para fazer a menorá. Farás a menorá, sua base e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores de uma peça só. Então, toda essa menorá de ouro puro, né, uma peça única. Então, isso aqui, um trabalho, né, um trabalho artístico e um trabalho que nós já estudamos muitas vezes a menorá aqui no canal, né, a menorá que representa o ser humano, a menorá que deve ser preenchida com azeite puro, né, o Shemenzait Katit, o Shemenzait puro, de primeira prensa, né, que vai então acender, né, vai ser aceso esse Shemen e vai iluminar a frente, vai iluminar o seu caminho. Então, a menorá representa o ser humano que recebe a palavra do Eterno e pratica essa palavra, espalhando essa luz à sua frente. Esse é, então, o segundo item, né? O segundo item que vem, né, vem trazer para o mundo aquele ser que tem a palavra dentro de si, que pratica a palavra em todos os momentos da sua vida. Agora nós temos uma mesa de madeira de acácia. Ve'asitá shulchan etzei shitim. Farás uma mesa de madeira de acácia. Madeira de acácia que também vai ser recoberta de ouro. Então nós temos novamente, né, o que foi feito lá no Aron Edut, né, uma mesa de madeira revestida de ouro. Amatim arco, ve'amar harbo, ve'amar vachetzei komatô. Uma mesa de acácia, 2 cúbitos o comprimento, 1 cúbito a largura e 1,5 cúbito a altura. Então essa é, né, a mesa dos pães da proposição. Ve'natatá al shulchan lechem panim lefaná tamid. Colocarás sobre a mesa pão, lado a lado, à minha frente, para sempre. Né? Então, isso é um compromisso para toda a eternidade. Ou seja, toda semana nós temos que colocar esses 2 pães. E aqui nós temos 2 cúbitos, né? 2 cúbitos, o comprimento representando, então, essas 2 colunas de pães. 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, assim como 6 tribos ficaram no Monte Grizim, 6 tribos no Monte Eival, ou seja, a escolha que nós temos que fazer
entre bem e mal, as duas tábuas que nós temos que praticar, né, todos os dias de nossa vida. Então, o número 2 representando a dualidade que nos é trazida na Torá desde o primeiro momento. Então, o testemunho sempre são dois, os céus e a terra foram construídos, né? A madeira de chitim coberta de ouro. Então, nós temos sempre o Eterno nos apresentando as duas situações para que a gente faça a opção pelo bom, a opção pelo bem, a opção pelo correto, a opção por seguir, né, seguir as suas orientações. Nós podemos seguir ou não, são duas opções que ele nos deu na nossa Ratzon Hafshi, na nossa capacidade de escolher entre bem e mal. Então ele nos dá essa opção e nos mostra aqui que justamente nessa mesa, com os pães da proposição, como nós também conhecemos, né, os pães da proposição, ou seja, dessa proposta que ele nos dá de escolhermos o que é bom e nos afastarmos do que é ruim, ele nos coloca aqui também essas duas colunas de pães, representando aí a escolha de bem e mal, mas também representando as 12 tribos. Não estamos dizendo aqui que 6 tribos são boas, 6 tribos são ruins. Não é essa a interpretação. A interpretação sempre são as 12 tribos, as 12 características de cada ser humano, como nós vimos lá na bênção que Israel faz a seus filhos, né? Cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem uma forma de agir diferente, mas todos eles se completam, todos eles formam um todo. E nós temos aí duas colunas justamente representando, né, as duas opções que nós temos na nossa vida, nós temos para escolher na nossa vida. Então esses pães são colocados semanalmente durante toda a eternidade, ou seja, tem que ser colocado isso para o Eterno toda a vida, não para o Eterno em si, né? O Eterno não precisa do pão, mas para a gente lembrar sempre, né? Sempre nos lembrarmos do significado do que essas duas colunas de pães representam, né? O alimento bom e o alimento que não é bom, né? Do fruto de todas as árvores podereis comer, mas do fruto do conhecimento bom e ruim não comerás dele, porque no dia que comeres, morte morrerás. Foi essa orientação dada a Adão, né? E aí ele desobedeceu e escolheu o errado. Então nós temos isso representado para nós todos os momentos, né? Essas duas colunas de pães, justamente para que nós façamos a escolha corretamente. Vesanta et hashulchan mihutz. Hashulchan mihutz la pahochet veit ha-menorah nochach hashulchan al tselah ha-mishkan. Te maná vecha shulchan titen al tselah tsafon. E colocarás a mesa do lado de fora, mihutz. Mihutz é o lado externo, né? A parte externa, a parte de fora da cortina divisória e a menorá, né? E a menorá oposta à mesa, do outro lado da mesa, né, ao lado sul do Mishkan. Então está lá no lado sul do Mishkan e colocarás a mesa, né, a mesa do lado norte. Então está nos orientando aqui onde deve ficar esse item, né, esse item que é o terceiro a ser fabricado. Então nós temos aqui o Ohel Moed, né? O Ohel Moed, ele tinha duas áreas no Ohel Moed, né? Essa área aqui, que era uma área santa, e essa área
Kadosh, né? Kodesh. Kodesh é uma área santa, é uma área onde ficariam aqui o sumo sacerdote, Aharon, o Kohen Gadol, e os Kohanim. Os Kohanim iriam fazer, então, todas as suas atividades aqui dentro, né? Dentro dessa área Kodesh, uma área santa. Então, nós estamos com essa área e aqui nós temos uma divisória, uma cortina divisória, e aqui dentro, que é o Kodesh HaKadashim, o Santo Santíssimo, ou a Santidade das Santidades, enfim, um nome, né, que representa aqui um lugar especialmente sagrado. Esse local aqui só entrava, né, só entrava o Kohen Gadol. Os Kohanim não podiam entrar nessa área e ninguém mais podia entrar, ninguém podia entrar no lugar santo, no Ohel Moed, no Kodesh, né? Esse local aqui é um local especial para, né, para se receber as instruções do Eterno, que eram dadas justamente aqui sobre, né, sobre Aaron e Edut, entre os dois queruvim, entre os dois queruvim, o Eterno diz que falaria com Moshe. Então, nesse Kodesh HaKodashim, Kadashim, só entrava o Kohen Gadol e Moshe. Moshe recebeu toda a orientação, né, toda a instrução, todas as palavras da Torá ele recebeu daqui. Né, foi nesse local que o Eterno ditou a ele, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e todos os livros da Torá, né, excetuando o último livro, que foi um livro escrito somente por Moshe, né? O Eterno não ditava a ele, certamente, né, o Eterno influenciava ele para escrever esse livro, mas ele escreveu da sua própria memória, da sua própria sabedoria. Então nós temos aqui esse local especialmente sagrado, né, que representa então aqui esse encontro com o testemunho. Aqui que o Eterno descia, a nuvem descia e se comunicava com todos. Quando a nuvem se levantava daqui, a nuvem saía desse local, então era o momento de desmontar o acampamento e seguir a nuvem. Então nós temos aqui a menorá no lado sul, né? Se você lembra daquele primeiro desenho, né? Representando aqui o leste para cá, a luz do sol entra pela porta do Mishkan, né? Entra pela porta da Ohel Moed, e nós temos aqui do lado sul a menorá, e do lado norte nós temos aqui essa mesa com os pães da proposição. Né? Os pães da proposição são colocados no lado norte, deixando esse espaço aqui dentro para o trânsito dos Kohanim. O próximo item a ser construído é externo ao Mishkan, ao Ohel Moed, desculpe, dentro do Mishkan, mas é externo ao Ohel Moed, que é justamente, né, esse altar, Mizbeach, Veacitá et Hamizbeach, e farás o altar et seichitim, de madeira de acácia, ou seja, orgânico também, um material que queima, um material que se transforma, um material que pode se deteriorar se for corrompido. Hamesh Amot. 5. Hamesh Amot Orecha Ve. Hamesh Amot Rochav Ha. Vu Havua Yerie. Ha Mizbeach Ve Shalosh Amot Komatô, e farás o altar de madeira de 5 cúbitos o comprimento e 5 cúbitos a largura. Ele será quadrado e 3 cúbitos a sua altura. Então nós vemos aqui, uns números interessantes: 5 cúbitos o comprimento, 5 cúbitos a largura, ou seja, esse lado aqui, 5
por 5, né, representando aqui dois números muito interessantes dentro da escritura. Mas também esses 5 representam o quê? Representa os animais criados no quinto dia. No quinto dia, os animais foram criados. E aqui, nesse Misbeach Neroshet, nesse altar de bronze, os animais serão oferecidos como corban para aquele que cometeu a sua transgressão. Então, o animal foi criado, foi formado, foi criado no quinto dia justamente para que nesse momento ele possa expiar as transgressões do ser humano. Então, o Eterno já preparou tudo para que a gente possa, fazer a opção correta, escolher corretamente, né, e evitar assim que o animal seja morto pelas nossas transgressões, que o animal seja morto para o nosso prazer, para a nossa felicidade. Então nós temos que evitar isso, nós temos que evitar a morte desnecessária de um animal. Então nós temos aqui muitas informações, né, que nós precisamos pensar em cima dela. E 5 por 5 representa justamente as duas tábuas, né? As duas tábuas que têm 5 mitzvot em cada uma. 5 mitzvot numa tábua que nos relaciona com o Eterno e 5 mitzvot numa outra tábua que nos relaciona com o nosso próximo, nos relaciona com todos que estão à nossa volta. Então nós temos aqui na representação do Misbeach Neroshet, do altar de bronze, nós temos essa representação. Né? E nós temos também a lembrança, 5 cúbitos de largura e 3 cúbitos de altura. Você lembra lá que a Arca de Noé, a Arca de Noé media 300 cúbitos o comprimento, mas a largura era 50 cúbitos e a altura era 30 cúbitos, ou seja, 50 por 30, a mesma relação entre esses 5 de largura e 3 de altura, nos trazendo aqui a lembrança da arca, da arca de Noé, que trouxe a libertação para o ser humano. Então, a libertação que veio ali, a libertação, ou seja, a manutenção da vida no ser humano, também é representada aqui, no Misbeach Neroshet, como sendo a libertação das nossas transgressões. Por isso que é muito sério, muito sério quando a pessoa resolve se arrepender. Ela tem que se arrepender mesmo, ela tem que evitar que retorne a cometer as mesmas transgressões. Não pode cometer as mesmas transgressões a partir do momento que você teve consciência, se arrependeu e está agradecido por isso. Você não pode oferecer um corban e no minuto seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte, décadas depois, você comete a mesma transgressão, você repete aquela transgressão. Fiquei aqui com o fone de ouvido e não estou nem percebendo aqui, não estou nem ouvindo a minha voz direito, né? Então, vamos continuar com o próximo item. O próximo item, que é agora falando sobre os Kohanim. Ve'ata ha kerev elecha et Haron achicha, e trarás a ti teu irmão Aharon, ve'et banav, e os seus filhos, e tô com ele, mitor binei Israel, do meio dos filhos de Israel, lá, Renoli, aqui a palavra Cohen, flexionada, por sacerdotes para mim, para o Eterno. O Eterno então separou dentre os filhos de Israel os levitas para servirem a ele, servirem diretamente a ele,
E dentro dos levitas foram, então, selecionados os Arão e seus descendentes, seus filhos, até, né, por todo sempre. Por todo sempre os filhos de Arão serão, né, serão sacerdotes para o Eterno. Aharon, Nadav ve Avihu, Elazar ve Itamar, Binei Aharon. Então nós temos inicialmente 5 sacerdotes, né? 5 sacerdotes que vão estar, né, executando as atividades no Mishkan. Aharon, o Kohen Gadol, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Então nós vemos aqui, né, que são pouquíssimos aqueles selecionados. São pouquíssimos. Nós temos aqui 5 pessoas e você sabe, né, você já acompanhou os estudos anteriores das porções semanais, você sabe que Nadav e Avihu, né, vão acender um fogo estranho, ou seja, vão acender o Ketoret, né? Vão acender o Ketoret sem a ordem do Eterno, e aí o Eterno os eliminará. Então ficarão somente Elazar e Itamar. Né? Elazar, que será, lá na frente nós veremos, será o substituto de Aharon, será o Kohen Gadol, e Itamar tem, né, tem a tarefa de fazer o inventário de os itens do Mishkan, tudo que foi contribuído para o Mishkan será então de responsabilidade, né? Vai ser a contabilidade, vai ficar nas mãos de Itamar. Então você vê aí, né, que é pouca gente para fazer, né, fazer as tarefas do Mishkan, ou seja, quando muita gente tinha que apresentar o seu Corban, né, então o trabalho era intenso, um trabalho muito intenso. Então, quanto mais gente comete transgressão, mais difícil é conseguir, né, a expiação. Por quê? Porque aqueles que estão conectados ao Eterno, aqueles que estão servindo ao Eterno, são poucos. Né? A maioria não está servindo, a maioria está transgredindo. Nós temos que inverter essa conta, nós temos que evitar cometer transgressões para que exista essa possibilidade de, né, de fazer a expiação, de oferecer, né, oferecer frutos de arrependimento, mostrar o arrependimento. Então nós temos essa tarefa, escolher, né, escolher o lado bom e ficar nele. Veacitá Bigde Kodesh, e farás roupas sagradas, Le Haron Ahicha, para teu irmão Aharon, Le Havod, Kavod, né, a palavra honra, Kavod, Le Havod, Le Tigaret, para honra e para a glória. Então essa roupa é que vai fazer com que ele seja distinguido entre as pessoas, distinguido entre os Kohen. Ele vai ser, né, visto ali como aquela pessoa que tem, né, que tem a glória de ser chamado pelo Eterno, que tem a glória de se apresentar ao Eterno, de ter a glória de receber instruções do Eterno. Então essa é uma honra muito grande. Então ele tinha essa roupa, né, com vários itens que são colocados aqui, muitas pedras preciosas, né, o Turim e o Tumim e o Urim, né, as duas pedras que são colocadas no efode. Nós temos também essa tiara especial aqui em cima. Então nós temos a roupa dele, né, o colete, ele tem aqui embaixo a túnica de linho branco, tem aqui o colete e em cima nós tem aqui o efode com as 12 pedras representando as 12 tribos, as 12 características do ser humano, né, que são as características das 12 tribos de
Israel. Então aqui nós temos essa roupa especial, né? Essa roupa especial que deve ser usada somente lá dentro do Mishkan. Essa roupa não é para ser usada, né? Não é para ser usada fora do Mishkan, somente dentro do Mishkan. Vê-se Batsetá Ha que tonet shesh, e farás a túnica de linho. Vê Asitá mitse nefat shesh, e farás a mitra de linho. Vê avnet ha-se ma-ase roken. Farás a túnica de linho e a mitra de linho, e o cinto fará de obra do bordador, de alguém que tem a habilidade de tecer, de fazer bordado, precisa ter uma habilidade especial para isso. Não é qualquer um que faz, né? As pessoas podem até, né, até arriscar fazer, mas certamente aquele que tem experiência, aquele que tem o mover do Eterno dentro dele para aquilo, ela vai fazer muito melhor. Então o Eterno sempre coloca isso, né? As pessoas recebem cada uma muito diferente, cada uma recebe muito diferente, justamente porque todos nós somos, nesse sentido, todos nós somos diferentes, cada um recebeu muito para servir ao Eterno. Então cada um deve servir ao Eterno com todo o seu coração, né, com toda a sua alma e com todo o seu muito. Isso é o resumo da primeira tábua. Então cada um recebeu muito, né? Cada um tem uma habilidade específica. Vele binei Aharon, e para os filhos de Haron, Ta'ase ku tanot, ve asit lachem avenetim umi gebaot ta'ase lachem lehavod ultifearet. E para os filhos de Aharon farão aventais, e para eles tiaras altas, né, grandes chapéus, farás para eles para a honra e para a glória. Ou seja, eles vão vestir, né, essa túnica de linho com essa tiara alta, fazendo uma cobertura, né, uma cobertura sobre a cabeça, para honra e glória, ou seja, para servir ao Eterno, né, para servir somente ao Eterno. Não pode servir ao Eterno e também a outros deuses. Eles precisam, né, então estar, né, conscientes de prestar esse serviço ao Eterno, somente ao Eterno. Então eles têm que ter, né, estar vestidos com a pureza do linho, justamente porque eles são puros. Dentro do Mishkan, eles vão se apresentar sempre como pessoas puras, pessoas que somente fazem aquilo que é do Eterno, somente para o Eterno. Então eles prestam serviço a todos que estão à sua volta, mas sempre direcionado esse serviço para o Eterno. Veacitá misbeach miktar ketoret, e farás um altar para queimar incenso. Etsei shitim ta ase oto, e farás um altar para queimar incenso, de madeira de chitim farás. Amá arerro, um cúbito o comprimento, veamá arebo, e um cúbito a largura, vutz
Pirrie, quadrado ele será. Então ele será quadrado, justamente como, né, como o Misbeah, né, o Misbeah Neroshet. Ve Amartim, Ko Matou, Mi Menu, Car Noté. Quadrado será e 2 cúbitos à altura, sairão deles o seu chifre. Então nós temos aqui, né, nós temos aqui desse quadrado aqui em cima, de 1 cúbito por 1 cúbito, e 2 cúbitos é a sua altura, e diretamente dele saem os 4 chifres, esses 4 cantos, essas 4 saliências que sobem, né, como temos no Misbeah Neroshet. Então nós temos aqui também, né, também um elemento feito de madeira de acácia, ou seja, orgânico e coberto de ouro, totalmente coberto de ouro. Né? Então nós vemos aqui, né, nós vemos que esse item também representa essa forma quadrada em cima, 1 cúbito por 1 cúbito, representando as 2 tábuas. Né? Uma tábua não é mais importante que a outra, né? Então as duas têm a mesma dimensão, como nós vimos no Misbeah Neroshet, 5 por 5, por quê? 5 mandamentos em uma, 5 mandamentos em outra. Qual é o mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Não existe mandamento mais importante. Todos eles, né, todos eles têm a mesma importância, todas as 2 tábuas têm que ser obedecidas por igual. Não, primeiro eu vou fazer o 5º mandamento, depois eu vou fazer o 8º, depois eu vou fazer o 2º. Não, você tem que fazer todos ao mesmo tempo, porque todos têm a mesma importância, 1 por 1, né? São 5 por 5, 1 por 1. Então você não pode dar preferência a um em relação ao outro. Sim, as 2 tábuas são importantes, né, e devem ser respeitadas e devem ser cumpridas e devem ser praticadas em todo momento da sua vida. Como disse muito bem Yeshua, né? Os 2 maiores mandamentos é: você amará o Eterno, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Nós vemos isso no livro de Devarim. Então, essas 2 tábuas, né, são as 2 tábuas com 5 mandamentos cada uma, né, e por quê? Porque são as 2 que devem ser praticadas por todos ao mesmo tempo. Esse aroma que sobe desse Misbeah, esse aroma que sobe é o aroma que sobe também do Misbeah Neroshet, do arrependimento do Misbeah Neroshet, que sobe ao Eterno, ou seja, aquele que cumpre os seus mandamentos. O aroma que sobe da Ketoret é a oração que sobe ao Eterno, né? E ele recebe nesse aroma o arrependimento sincero daquele, né, que cumpre as suas 10 palavras. Então, todos esses significados estão embutidos nesses números, e a gente precisa, né, estar sempre atento em pegar esses detalhes e trazer para a nossa vida, e trazer para o entendimento do texto, da palavra que está sendo, né, porque senão o Eterno não colocaria tantos detalhes aqui nesses itens, né, as dimensões desses itens, a altura, tudo isso tem um significado muito importante com tudo que nós já ouvimos e já vimos da Torá. Veacitá Kior Neroshet, e farás uma pia de bronze. Ve Hanô Neroshet, e de bronze a sua base. Le Haretzá Ve Natatá Otô Beim Ohel Moed U Beim Ha Misbeah Neroshet. Chamá Maim, farás uma pia de bronze e sua base de bronze para lavagem, e a colocarás entre a tenda do encontro e entre o altar, e colocará águas ali, né? Então, essa pia de bronze
ela fica fora do Ohel Moed, ela fica entre o Ohel Moed e o Mizbeach Neroshет. Verá, Atsu Aron u Banav Mimenu et Yadeichem veet Hagelechem, e lavarás Aaron e seus filhos nela suas mãos, Deichem suas mãos, veet e Vageleim, Hegel, né? Hagelim, e seus pés. Então aqui, né, aqui nós temos esse quior. Esse quior vai ser enchido com as águas. As águas nós já vimos, né, que as águas representam a palavra do Eterno, representam a purificação, representa a purificação das nossas mãos e dos nossos pés. O que é purificar a mão, purificar o pé? Purificar nossas ações, purificar o nosso caminho. Nós temos que nos preencher com a palavra do Eterno, ou seja, os seus ensinamentos, as suas mitzvot, que são essas águas, né, que descem como chuva, né, que se condensa como um orvalho, que cai como uma chuva ligeira sobre a grama, né, e que cai como uma tempestade sobre a relva. Então é essa água do Eterno, como nos traz em Devarim. Moshe nos apresenta em Devarim essa analogia entre as palavras do Eterno e as águas. É por isso que as águas nunca vêm no singular, porque a palavra do Eterno não é uma única palavra, são muitas palavras que a gente tem que ouvir, né? Tem que ouvir todas elas, tem que ouvir essas palavras que ele nos dá, os 10 mandamentos, os 10 palavras com que ele criou a criação, todas as palavras que ele nos traz na Escritura são ensinamentos, né? São mandamentos para a gente, né, para a gente fazer a escolha do bem e não do mal, né, não escolher o correto e não o incorreto. Então, quando fala lavar suas mãos e lavar os seus pés, é que as suas ações sejam as ações praticadas de acordo com as palavras, e o teu caminho seja o caminho, né, seja o caminho do Eterno, o caminho da retidão, o caminho do encontro com o Eterno. Então, lavar as mãos e lavar os pés, essa purificação é justamente, não é tirar a gordura, não é tirar a terra, não é tirar a sujeira da mão, mas né, é representando aqui justamente as ações corretas e o caminho correto, né, já que as palavras são as águas. Então, né, como disse Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nenhum homem irá ao Pai a não ser por minha mão. Então, o caminho são o caminhar, né, o pisar, é o seu pé. A vida são as palavras, né, a verdade são as palavras do Eterno e a vida são as tuas ações. Então, nós vimos na última porção que Moshe pegava o sangue do animal, do cordeiro, passava no lóbulo direito de Aaron, no dedão da mão direita, e no dedão, né, no dedão do pé direito, justamente representando aqui essa purificação de todo pensamento ruim, de toda ação ruim, de todo caminho torto, né, que as pessoas podem, então, caminhar, né, caminhar de forma incorreta. Por isso que tem esse quior, antes de oferecer qualquer sacrifício, você tem que se voltar ao Eterno, você tem que ouvir as suas palavras, você tem que caminhar os seus caminhos e você tem que praticar as suas ações. Senão não tem como você oferecer qualquer sacrifício, você não tem como intermediar se não houver uma purificação antes de tudo. Então, nesse momento de se lavar, aquele momento de fazer essa reflexão, de verificar se está realmente no caminho do Eterno, onde cometeu a transgressão, onde fez alguma coisa errada, onde um pensamento ruim veio à sua mente. Então, esse momento de lavar as mãos e os pés representa esse tempo de preparar o corpo, preparar
a sua alma para agir, né, em nome do Eterno, para trabalhar em nome do Eterno. Então, Arão e seus filhos, né, os Kohanim, todos os Kohanim precisavam, né, precisavam estar puros o tempo todo. Então você vê aí, né, a roupa de linho representa a purificação, lavar as mãos e os pés representam ter a palavra do Eterno em todos os momentos da sua vida, né? Então nós vamos agora juntar todos esses itens lá no Mishkan, né? 7 itens, você já tinha contado isso, você tinha percebido que são 7 itens, né? 7 itens que o Eterno colocou dentro do Mishkan. Primeiro item é justamente Aaron Edut, o baú do testemunho, né? Esse baú que sem ele não adianta ter qualquer outro item, sem o testemunho do Eterno, nós, né, sem prestarmos, sem firmarmos essa aliança com o Eterno, também é chamada de Haron Abrit, né, o baú da aliança, né? Sem essa aliança com o Eterno não adianta mais nada, não adianta fazer mais nada. Se você não firma essa aliança com o Eterno, não adianta, né, dar o próximo passo. O segundo, a menorá que é colocada no lado sul. Eu não desenhei aqui o Mishkan, né, nem o Ohel Moed, justamente para que pudesse colocar as imagens maiores. Então, peço que você imagine aqui que isso está dentro do Mishkan, dentro do Ohel Moed, né, mais especificamente dentro do Ohel Moed. A Shulchan, né, com os pães da proposição aqui ao norte, do outro lado. Aqui nós vamos ter a cortina. Né? A cortina aqui nós temos uma separação entre o Santo Santíssimo e o lugar santo. Então essa área aqui é o lugar santo. O próximo item fica fora, né? Então fica fora do Ohel Moed, fica fora, né? Fica fora desse espaço aqui. Então aqui fora nós temos já um elemento com nerrochete, ou seja, uma liga metálica, não é ouro. Aqui tudo é ouro, né? Ouro, madeira coberta de ouro, ouro puro, madeira coberta com ouro. Depois nós temos as roupas, né? As roupas especiais, as roupas de honra e glória para os Kohanim e para o Kohen Gadol. Né? O Kohen Gadol, ele tem uma roupa especial, e o Kohen Gadol só ficaria dentro do Ohel Moed. Já os Kohen, né, os Kohanim ficariam fora, ficariam aqui fazendo o serviço junto do Misber e o Rochete. Nós vamos ver que serão somente 2, né? A partir do próximo estudo serão somente 2, né? Dos 4, somente 2 farão um serviço bastante intenso, bastante pesado. O próximo item é o Misber Ketoret, né? Esse Misber também que é madeira de chitim, madeira de acácia, etchitim, madeira de acácia, que fica, aqui nós temos a cortina, né? No Santo Santíssimo só fica Aaron Edut, e logo na porta, logo depois da cortina, nós temos o incenso, a Ketoret, que queima, né? Que queima exalando o aroma agradável ao Eterno, logo próximo aqui do Santo Santíssimo. E nós temos aqui a mesa e a menorá, e fora nós temos aqui entre o Ohel Moed, a tenda do encontro, e o Misber Nerrochete, nós temos o Kior Nerrochete. Então são 7 itens, né, 7 elementos que foram colocados no Mishkan, justamente, né, representando aí a criação do Eterno, né? A criação do Eterno que inicia lá em Bereshit, né? Na Aaron Edut, no testemunho, na aliança com o Eterno, né? E termina com a purificação que é justamente o Kior, né? O Kior, que nós nos purificamos para a vida, para enfrentar a vida. Nós precisamos, então, esses 7 elementos, assim como nós precisamos
os 7 dias, né? No 7º dia nós nos purificamos, nós lembramos e guardamos o Shabat, tornamos santo o Shabat, justamente porque é o dia da nossa purificação, nosso dia de limpeza, de ouvir a palavra do Eterno, de seguirmos o seu caminho, de praticarmos as nossas ações conforme, né, conforme ele nos ensina. Então nós temos aqui 7 itens, eu acredito que você não tinha separado esses 7 itens, né? A gente, quando vai lendo, a gente lê, a gente estuda, mas a gente não vai anotando esses detalhes, anotando esses números, né? Cada letra da Torá é um número, cada letra da Torá traz um significado especial para cada um de nós, né? Então, quero agradecer a você a tua participação, né? Tua participação nesse estudo. Aguardo que você mande teus comentários, tuas questões aí pelo chat, pelos comentários. O material todo vai ficar aqui no Telegram. Então, aguardo você amanhã no Kabbalah Shabbat para começarmos, né, começarmos um Shabbat de muita purificação, de muita alegria em nosso coração. Vamos então estudar a porção Shemini, né? Shemini. Shalom, shalom. Tenham todos uma boa noite de descanso. אלא חמומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב הוא לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפובה,
גם ברוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב לא טוב.